Iniciamos o terceiro programa ASP-UF em Ação. Tenho a honra de receber as figuras dos professores Maximiliano Carvalho e Silva, professor emérito da nossa universidade, professor José Raimundo Martins Romeu, já foi reitor da nossa universidade e atualmente secretário de Ciência e Tecnologia do município de Niterói, e o maestro Joábio Ferreira, maestro e coordenador do coral Cantar é Viver. Este programa ainda está dedicado a comentar as atividades e realizações da ASP-UF nesses 19 anos de existência. Tenho o prazer e a honra de receber o professor Maximiliano de Carvalho Silva, um dos fundadores do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, primeiro chefe de departamento, coordenador de graduação e de pós-graduação, um dos diretores do Instituto. É professor emérito da Universidade Federal Fluminense. São 85 anos de idade e mais de 66 dedicados ao ensino, à pesquisa e à editoração. Tem 40 livros editados. Professor Maximiliano, como foi a participação e a sua percepção do início da ASP-UF? Como surgiu realmente a ASP-UF? Naquele momento de crise a que me referi, no governo Collor de Mello, naquele momento, tomou-se a iniciativa da criação da ASP-UF, no período de reitoria do professor José Raimundo Martins Romeu. Os primeiros entendimentos foram com o professor José Raimundo, que delegou poderes ao seu irmão, chefe de gabinete, Odilon Martins Romeu, de saudosa memória, e ao seu vice-reitor, professor Manuel Pereira de Almeida, para o encargo de reunir os professores inativos que desejavam criar a sua associação, e o encargo de presidir as reuniões em que a associação foi criada, e uma vez empossada a diretoria eleita sob a presidência do professor Jorge da Silva Paulo Guimarães, tomar providências para que a ASP-UF pudesse instalar-se e funcionar no prédio da universidade, na Rua São Pedro, número 24. Tivemos mais contatos, num certo momento, depois dos entendimentos iniciais com o professor José Raimundo e com o seu irmão professor Odilon, chefe de gabinete. Tivemos mais contatos daí por diante, por delegação do reitor, com o vice-reitor e com o professor José Francisco, encarregados das providências práticas de instalação da universidade. Mas tudo foi feito de comum acordo. E a Proplan nos ajudou muito naquela fase inicial, facultando-nos o serviço de reprografia de que dispunha, todos os meios para nós policopiarmos e distribuirmos as nossas publicações. Foi isto o momento crucial da fundação da Associação dos Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Obrigado, professor Maximiliano. Às vésperas de completar os 20 anos, como o senhor vê o caminho que a ASP-UF está seguindo e deve seguir? Eu vejo um futuro promissor.
mas é preciso que haja uma mobilização para mais apoio. Por exemplo, já foi lançado aqui, eu estou à vontade que eu soube da ideia e recebia com entusiasmo, a ideia da criação da casa do professor anexo, um prédio, um novo prédio. Nós precisamos, na realidade, ter um outro prédio, porque aqui se concentrariam só as atividades rotineiras. E nesse outro prédio, nós teríamos a casa do velho professor, mas não com esse nome de velho professor. Nós queremos realmente reunir, dar oportunidade ao professor que no fim da vida perdeu as suas referências familiares, perdeu seus melhores amigos, mas gostaria de encontrar-se com os outros companheiros de jornada. Gostaríamos de ter um ambiente para que eles pudessem vir aqui. Teria de ser um outro prédio, mas não com esse nome de Casa do Velho Professor, porque isso pode ser tomado num sentido pejorativo. Reunir essa velharia aqui, para quê? Não, eles têm muito o que fazer, não é? Então, qual é o nome adequado? Eu fui ao dicionário para verificar as acepções, fui ao dicionário do AIS, está no meu computador, e tomei nota lá do nome, não é? Com que poderia ser criada uma associação como essa. Casa do Professor Veterano. Porque o veterano é um título de nobreza. Veterano é um título de nobreza. É um título, o veterano, o que é? É aquele que desempenhou todas as funções e está firme, aí pode ir adiante. Com seu exemplo de vida, a conversa do veterano é muito importante. E nós também, que não estamos nesse grupo dos que precisam de uma assistência maior, nós também somos veteranos. Eu sou veterano, pelo menos. Alguns aqui são muito mais moços, não são, mas eu me considero do grupo dos veteranos. Só que eu tenho um amparo familiar, não é? Que me dispensa de vir sempre. Agora, o veterano, nós tivemos professores nossos, eméritos, receberam um título, mas eram eméritos. Professor Baltazar Xavier de Andrade Silva, no final da vida, condenado a viver no seu apartamento, sozinho, em Icaraí. Não é? Nós precisamos ter aqui a casa do professor veterano, para onde viria o professor Baltazar, para conversar com os amigos, não é? Para jogar a conversa fora, se distrair com muitas coisas que a associação pode ainda nos proporcionar. Muito obrigado. Um prazer receber o professor Maximiliano. Com isso, encerramos esse nosso bloco. Voltamos daqui a pouco. Neste segundo bloco, depois de ouvirmos o depoimento do professor Maximiano, vamos nos dedicar às atividades da ASP-UF. São muitas as atividades nesses anos. Foram realizados, estão sendo realizados cursos livres de dança de salão, pintura, canto, arte-terapia, línguas estrangeiras, saúde e atividades físicas. Isso além dos ciclos de palestra nas terças memoráveis. Comemorações de aniversários, saraus vespertinos, almoços de confraternização e muitos programas e projetos realizados pelas coordenadorias da ASP-UF, nas áreas de saúde, na área de
Direitos Humanos, também o projeto Novos Talentos e o projeto Memória, além do coral Cantar é Viver. Temos a honra de receber agora, nesse nosso segundo bloco, o maestro Joab Ferreira. O maestro Joab Ferreira é bacharel em música sacra pela Escola de Música do Instituto Mackenzie de São Paulo e fez vários cursos de regência coral e canto no Brasil e no exterior. Atualmente cursa a pós-graduação em regência coral no Conservatório Brasileiro de Música. É maestro, regente, assistente da Orquestra Jovem do Conservatório e, além disso, é regente de vários corais. Com vocês, o maestro Joab Ferreira. É um prazer, uma alegria ter esse convite de estar no programa da ASP e falar um pouco da atividade artística da ASP e, no caso, falar um pouco do Coral Cantar é Viver. O Coral Cantar é Viver, ele existe praticamente no mesmo tempo que a ASP, né, tem de funcionamento, e esse coral ele reúne aspianos, pensionistas e cantores também da comunidade, é aberto a todos que queiram participar. Desde o início ele esteve sob a orientação da professora Maria Auxiliadora durante muito tempo, cerca de uns 10 anos. Depois eu assumi e recentemente agora temos também a atuação do correpetidor pianista e regente Vitor Damiani. Mas, Joab, e como os professores podem participar do Coral Cantar é Viver? Bom, o Coral Cantar é Viver, ele é formado pelos pensionistas e pelos associados da ASP e aberto a toda a comunidade. É chegar no dia de ensaio, que é segunda-feira, às 9h30 da manhã e pronto. E começar a cantar. Essa é a condição sine qua non para cantar no coral. Vir para o ensaio. Fale-nos sobre algumas apresentações e que tipo de músicas o coral desenvolve. O Coral Cantar a Viver, ele se apresenta em todas as atividades especiais da ASP. Dia do Pai, Dia da Mãe, Professor, aniversário da ASP. E também fazemos sempre no segundo semestre, né, mais ou menos quando está organizada a nossa agenda, concertos fora da ASP. No Rio e em alguns lugares também aqui em Niterói. Recentemente, né, nossa última participação foi no Festival Canta Brasil desse ano, realizado em Caxambu. Foi a primeira vez que o coral da ASP fez uma viagem um pouquinho mais longa para levar um pouco da sua música e foi assim muito agradável. Foram momentos assim especiais de muita música e também de um companheirismo, de uma confraternização entre os cantores, não só do nosso coral, mas também com os outros grupos. E nesse período, já houve alguma apresentação em que o coral teve um destaque especial na nossa cidade? Não nesse ano. Nos anos passados nós fizemos sempre alguma apresentação na Feira Mostra Mulher, que era um evento grande aqui em Niterói, e o coral esteve sempre presente. Maestro Joab, e o repertório? O repertório do coral é formado por músicas diversas, né? Basicamente MPB, música popular, mas também cantamos repertório em vários idiomas, de culturas diferentes, música sacra. É um repertório bem variado, assim, que atende bem a todos os gostos. Maestro Joab, é claro que há pessoas que gostariam de participar de corais, de cantar, mas que se sentem inibidas ou têm medo de serem reprovadas. Como é a rotina do recebimento dessas pessoas para o coral Cantar é Viver? No nosso coral, no coral da ASP, estamos sempre de portas abertas para todos aqueles que queiram cantar. Eu particularmente acho que cantar é uma experiência que todos deveriam ter em algum momento da vida, né? Para alguns vai ser mais fácil, para outros um pouquinho mais difícil, mas é possível, né? Cantar, fazer parte de um grupo, é uma experiência que realmente deixa algumas marcas, né, na história, na trajetória dessa pessoa. Muito bem. E se um professor quer participar do coral, a quem ele deve procurar? Como é que ele deve proceder?
Nosso ensaio é sempre às segundas-feiras, às 9h30. Né? Chegou, pode procurar por mim mesmo ou na secretaria e se inscrever no coral. Muito bem. E os cantores novos que têm aparecido, não se sentem inibidos diante dos outros já mais experientes? Eu acho que não. O nosso coral tem um nome muito simbólico, muito sugestivo, que é Cantar é Viver. Então a gente está sempre em busca de uma experiência boa, positiva, para a vida dos cantores. E quando chega um novo cantor num ambiente onde ele é acolhido, onde ele vai ser bem recebido, festejado, porque sempre quando uma nova voz aparece, é uma festa geral, porque querem aquele coral grande cantando. Então eu acho que ele não vai se sentir inibido não, mas vai se sentir estimulado a cantar. Muito bem. E na sua opinião, maestro, qual é a importância de cantar na vida de uma pessoa? Cantar é uma atividade que todos nós temos, né? Já faz parte, né, de cada um. E alguns se apaixonam pelo canto, às vezes nem seguem a profissão, ou não estudam, ou não se preparam, mas têm aquela paixão. Amam cantar, se transformam quando cantam. E eu acho que é uma experiência artística que todos nós trazemos. Então, o cantar em coral, o cantar sozinho, o cantar, simplesmente cantar, já é importante, já é uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado ao maestro Joab Ferreira. Obrigado. Com esta apresentação magnífica, encerramos este nosso segundo bloco do programa ASPIUF em Ação. Retornamos neste bloco com uma entrevista com José Raimundo Martins Romeu, professor emérito da Universidade Federal Fluminense, reitor por 2 mandatos, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, presidente do Conselho da Universidade das Nações Unidas e atualmente secretário de Ciência e Tecnologia do município de Niterói. Seja bem-vindo, professor Raimundo, um prazer. Obrigado. Como via, como reitor, o crescimento, o nascimento da ASPIUF? Bem, eu, quando retornei em 1990 à reitoria da Federal Fluminense, havia um clima no país muito ruim para os professores universitários. Por quê? Porque o governo federal, né, à época, queria mudar as regras de aposentadoria, queria suprimir vencimentos, cortar gratificações. Então havia um clima muito ruim e que induzia os professores à aposentadoria. E podíamos ter uma aposentadoria em massa, né? E nessa ocasião, chegando à reitoria, retornando à reitoria, eu recebi a visita do professor Maximiano Carvalho Silva, professor emblemático da Federal Fluminense, do Instituto de Letras, onde foi criador, foi diretor, enfim, uma pessoa de grande devoção à Universidade Federal Fluminense, e que me procurou para falar da criação de uma associação de antigos professores que, mesmo aposentados, poderiam continuar participando da vida da Federal Fluminense.
Eu gostei muito da ideia do professor Maximiano e logo convidei para uma reunião os professores Jorge Guimarães, Joaquim Cardoso Lemos, o professor Maximiano, evidentemente, o professor René Ildeu Valeriano Alves e o professor Geraldo Sebastião Cardoso, ex-reitor, mas que trabalhavam comigo ali naquele momento, né? E aí foi discutida a ideia e a ideia foi aprovada e nessa reunião os participantes ficaram incumbidos de espalhar a ideia e convocar uma reunião mais ampla com maior número de pessoas. Essa reunião foi no meu gabinete, a seguinte foi na sala dos conselhos do Conselho Universitário e infelizmente nesse dia eu tive que ir a Brasília e a reunião foi presidida pelo meu irmão Odilon Romeu, que era o meu chefe de gabinete. E segundo o relato do Odilon, foi total e completa a adesão a essa ideia de uma associação, que não seria uma associação recreativa, como eu havia visitado, uma no Rio Grande do Norte, outra em outros lugares, outras universidades, mas uma associação que potencializasse, tivesse como grande capital o capital intelectual, o conhecimento dos professores e pudesse fazer com que esse conhecimento, mesmo com os professores aposentados, continuasse, não é, à disposição da Universidade Federal Fluminense. O professor Manuel de Almeida, nós tínhamos quase que uma simbiose, né? O que um fazia, o outro fazia, né? Também participou muito disso. E a nossa ideia é que essa associação não devia ser apoiada pela universidade, mas não tutelada ou dirigida pela universidade. Uma associação que caminhasse com as suas próprias pernas, e o que nós fizemos foi, claro, indicar e ceder uma sede, a Rua São Pedro, fazer o apoio necessário, e para isso convocamos o pró-reitor José Francisco Borges Campos, para que fizesse esse tipo de apoio. E uma única mudança nessas ideias foi o nome, né? Na primeira reunião se falou que a associação devia ser a Associação dos Antigos Professores. E o René Ildeu, como engenheiro, sugeriu logo que seria A²P, A2P, né? Mas depois, na reunião maior, o professor Luiz Sérgio Bittencourt, professor de Direito e magistrado, disse, não, o nome correto é exatamente inativo. E aí ficou ASP, que é uma excelente sigla e que vem ultrapassando os tempos com qualidade e com uma importância muito grande para a Federal Fluminense. E agora, passados 19 anos, qual a sua percepção, né, com toda a sua experiência nacional e internacional, de gerência, de negócios da educação, como vê o futuro da ASP? Olha, a ASP tem como grande capital conhecimento. Hoje o mundo, né, o universo está aí dependendo do conhecimento. E é um conhecimento vasto de todas as áreas que estão nas mentes e nas experiências dos professores que acompanham. Há um aspiano ilustre, o professor Longo, Valdemir Perroy Longo, que diz que esse momento aqui no Brasil e no mundo todo é caracterizado pelo hiato gerencial. O que é isso? A ciência e a tecnologia cresceram com grande rapidez, mas as sociedades não apropriaram, as gerências das pessoas não apropriaram esse crescimento. Então, eu acho que se aqui tem o conhecimento, vamos procurar apropriar a ciência e a tecnologia para fazer com que isso possa ser, esse conhecimento não fique preso aqui dentro, mas possa ser espalhado pela universidade, por Niterói e, enfim, por onde esse conhecimento for necessário. Temos aqui um membro da ASP, o professor José Francisco, que hoje dirige o ILTC, Instituto de Lógica e Teoria da Ciência, que tem convênio com a ASP. E o ILTC hoje tem uma plataforma para teleconferências, educação à distância, que podia usar o conteúdo aqui da ASP e para beneficiar realmente as pessoas.
Está sendo lançada uma TV para a África de língua portuguesa, uma TV web para a África de língua portuguesa. Olha, a ASP tinha que estar participando disso como exatamente uma criadora de conteúdos, uma entidade que possa contribuir com o conteúdo que vai ser levado tecnologicamente para os falantes de língua portuguesa, para os países da lusofonia, que muitas vezes estão ainda com muitas necessidades e muitas possibilidades. Então, eu acho que o caminho é um caminho muito promissor e, sob a direção da professora Aidil, né, o Jorge Guimarães foi o primeiro presidente. Aliás, é lembrar que o primeiro presidente, Jorge Guimarães, tinha sido o primeiro também presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal Fluminense, porque deu uma credibilidade boa para a ASP, né? Porque as críticas ficavam atenuadas. Ele era um homem acima de qualquer suspeita, um grande professor, um grande pesquisador, né? Mas as presidências subsequentes, e sobretudo com a professora Aidil à frente da ASP, ela certamente vai consolidar todo esse trabalho que já foi feito e vai cada vez mais servir não só a UF, não só aos universitários, mas à sociedade brasileira. Então o professor acha que precisamos divulgar na comunidade acadêmica, né, a necessidade de que professores que já estão se aposentando e que já estão aposentados ingressem na ASP. Claro, sem dúvida. E esse é o grande potencial. O ASP tem um capital relacional e um capital de conhecimento que é muito difícil encontrar em outras entidades. Agora, isso não pode ficar egoisticamente dentro da própria ASP. Isso tem que sair. E quanto mais atrairmos novos membros, isso vai ser muito importante, porque aí esse capital só tende a crescer. O conhecimento hoje é a base, é a mola que faz com que a humanidade viva e continue, né? O conhecimento é exatamente à medida que nós recebemos mais e novos membros e ex-professores, esse conhecimento vai sendo consolidado, né? E é realmente algo que pode ser muito útil, principalmente usando as novas tecnologias hoje disponíveis. A ASP-UF em Ação agradece, sobremaneira, a presença do professor José Raimundo Martins Romeu. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Recebemos aqui o professor Maximiliano de Carvalho Silva, o maestro Joábio Ferreira e o professor José Raimundo Martins Romeu. Até o próximo programa. Iniciamos o terceiro programa ASP-UF em Ação. Tenho a honra de receber as figuras dos professores Maximiliano Carvalho e Silva, professor emérito da nossa universidade, o professor José Raimundo Martins Romeu, já foi reitor da nossa universidade e atualmente secretário de
de Ciência e Tecnologia do município de Niterói, e o maestro Joábio Ferreira, maestro e coordenador do coral Cantar é Viver. Este programa ainda está dedicado a comentar as atividades e realizações da ASP-UF nesses 19 anos de existência. Tenho o prazer e a honra de receber o professor Maximiano de Carvalho Silva, um dos fundadores do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, primeiro chefe de departamento, coordenador de graduação e de pós-graduação, um dos diretores do Instituto. É professor emérito da Universidade Federal Fluminense. São 85 anos de idade e mais de 66 dedicados ao ensino, à pesquisa e à editoração. Tem 40 livros editados. Professor Maximiano, como foi a participação e a sua percepção do início da ASP-UF? Como surgiu realmente a ASP-UF? Naquele momento de crise a que me referi, no governo Collor de Mello,